Boa tarde. Alô, pessoal. Boa tarde, boa tarde. E aí, como é que vocês estão? Tranquilos? Eu tô num chazinho aqui. Aí, Lê. Boa tarde, Raicinha. Fala aí vocês, quem é que a gente tem hoje? Gabriela Andrioli. Ela já chegou por aqui? Oi, Lari, tudo bom? Essa é a música escolhida pela Gabi. David Guetta e Cia, Flames. Eu sempre entro 2 minutinhos antes, pra quem já sabe. 1 a 2 minutinhos antes. Eu checo a conexão, checo se vocês estão me ouvindo bem, checo a imagem. Conta aí pra mim como é que tá. Tá tudo certo? Oi, mãe. Minha mãe é fera, ela sabe muito do Pilates. Tudo certinho, já eu boto o fone. Gabi entrou? Gabi entrou por outra? Não, né? Acho que ela entrou por outra. Gabi, acho que você entrou por outro perfil, será? Ou não? Ei, Nath! Cadê a Mica? E o Ti, tudo certo? Beijo a todos que estão aqui. Caminhem a live para quem vocês acham que devem estar aqui tomando um chazinho conosco nessa quinta-feira à tarde. Quinta-feira, dia 24 de outubro. Esse domingo a gente encerra essa temporada. Mas não vai demorar tanto tempo. Feito a primeira e a segunda temporada. Da primeira e a segunda para a terceira demorou mais tempo, né? Tinha a ver com toda uma transição Brasil-Portugal, óbvio. Mas a gente dá só uma semaninha de pausa, tá bem? Só para vocês sentirem falta. Ou mostrarem para mim que vocês sentem falta. Não sei se vocês sentem. Muito conveniente esse negócio. Entra quem quer aqui, quem não quiser assiste 24 horas. Quem não puder assistir nas 24 horas ainda assiste depois no YouTube. Tá demais esse negócio. Vou parar com essa boquinha. Mas vamos lá, eu só preciso saber se quem me mandou o convite foi a Gabi. Porque se foi a Gabi, foi em outro perfil que eu não conheço. Mas vamos lá. Senão eu vou acabar chamando outra pessoa aqui pra live. Gabi, me confirma por aqui, por favor, se foi você que me mandou. Foi, vou dizer, quem me mandou foi Gava Mondardo Suzana. Será? Acho que não, porque não dá pra ver a foto. Tô aguardando a Gabriela Andrioli entrar e me convidar ou me avisar se ela é essa, não? Pois não. Falem pra mim aí, pessoal. Como é que vocês estão? A gente tem hoje, além da Gabi, compartilhando sua história diretamente de... Agora a Gabi entrou. Alô, Gabi. Respire, inspire e expire. Tá tudo certo. A gente hoje tem a Gabi, amanhã a gente tem a Sandy Shimoda do Vintage Pilates. Oi, Batilda! Saudade de tu. Entrou, Gabi. Pronto. E a gente vai ter ainda sábado e domingo, né? Antes que acabe a temporada. E aí é surpresa, né? Sábado, domingo, a gente nunca avisa tão antecipadamente. Estou avisando só o de amanhã, que tem aí todo um vínculo com a Gabi. Ela vai falar sobre isso hoje. Mas vamos embora chamar a minha estrela do dia, nossa estrela do dia, Gabriela Andrioli, para vir compartilhar aqui um chazinho conosco, tá? Deu tempo de respirar, Gabi? Tranquilo? Posso te chamar? Vamos lá. Onde está? Cadê? Às vezes eu não consigo chamar. Gabi, vê se tu consegue deslizar todos os teus comentários lá para o topo e faz assim, enviar uma solicitação de participação ao vivo. Envia para mim.
que às vezes trava e eu não consigo convidar aqui. Tu pode tentar fazer isso para mim? Demora um pouco para chegar aqui para mim, mas verifica se tu consegue fazer. Só puxar todos os teus comentários. Eu acho que já chegou aqui. Pronto, agora vou aceitar, tá bem? Vamos lá. Aê! Olá, deu certo! Agora deu certo. Eu demorei um pouquinho, problemas com a internet, mas resolvido. Não se preocupa. Ainda com aquela questão, Gabi? Sim, hoje está um pouco É, melhor, mas nosso sinal aqui não está muito bom. Então, eu estou na torcida para que a nossa conversa não seja interrompida. Eu tá também. bem. E se for, olha, a gente é muito paciente, é tranquilo. Já aconteceram algumas poucas vezes. E a gente vai Aham. solucionando, vai encontrando formas, tá Vai bem? entrando de Olha, novo. Gabi, fica bem Boa. tranquila, não deixa isso te aperrear, tá bom? Como a gente diz em Tranquilo. Recife. Não se aperreie. Sim, vamos curtir, né? Vamos curtir. Porque é como eu falo, com um chá não tem nem como a gente se estressar. É Então isso vamos aí. tomar um No meu chazinho. caso, hoje é com um cafezinho. Vamos no café. Olha, Gabi, obrigada por tua participação. Já te falei isso em outras oportunidades, mas queria agradecer por teu tempo, por tua, por tua paciência, por todas as conversas que a Imagina, gente já a sua teve. também. Eu que E, agradeço final- muito pelo convite. que é Fiquei bem isso, é uma feliz honra nossa. né, honrada de ser convidada a participar desse projeto. Que parabéns por isso, parabéns por estar levando tantas histórias, experiências, né, compartilhando isso com os nossos colegas, às vezes esclarecendo, às vezes não, com certeza esclarecendo um pouco mais sobre esse método que a gente ama, né? Muito obrigada. Sim. Obrigada a você, obrigada a todos. Hoje, na verdade, eu fiz um post lá nos stories do Platone com todos os que já participaram. Isso aqui é de todo mundo, dos que eu convidei, dos que eu nem convidei ainda, dos que eu Uhum. ainda pretendo convidar, dos que eu nem conheço, que eu possa um dia convidar, e Essa também família acontece eu nem saber, né? É Pilateira muito está crescendo grande, tanto, né? tanta gente boa que às vezes a gente não sabe porque tá ali, faz seu trabalho quietinho, né? Então, é uma grande rede e isso realmente é um trabalho de muita gente. Muita gente querida, muita gente competente e não tem como esse projeto tá do jeito que tá ou na proporção que tá se não fosse por todo mundo. Então, na verdade, quem é grata sou eu por tanta confiança de tanta gente do bem querendo fazer parte disso. Então, obrigada de coração. Porque você tem esse dom também de levar a palavra, né? Essa comunicação. Então, que legal. Parabéns também por Ai, isso. que bom, Gabi. Mas vamos lá. Olha, Vamos lá. na verdade, a intenção é como todo mundo que entra, eu acho que a espera é de que a gente possa compartilhar um pouco da nossa história. Eu acho que quando a gente vai a um workshop, ou ditar um workshop, um curso, eu acho que a gente foca muito no conteúdo técnico, né, o que é maravilhoso, Sim, mas às vezes a gente não sabe quem é aquele profissional que está ali por trás. Qual foi sua trajetória, seus esforços, o que que ele fez, qual o seu histórico, enfim. Porque isso serve para fazer com que os outros se inspirem, se motivem de que, poxa, é assim mesmo, existe realmente esse investimento de tempo financeiro, de energia, existe realmente esse amor, eu não sou a única louca que faço de domingo a domingo algo por Pilates, que danada é isso é que uma meu marido... jornada árdua, né? Que só marido, mulher e mãe ou filha que tem que entender, porque é uma loucura isso. Bem Então, isso. eu acho que é um senso de identificação coletiva quando a gente escuta outras pessoas fazendo o mesmo, algo parecido. Então, sou todo ouvidos. Então, vamos lá. Tá bem? Vou falar um pouquinho da minha jornada, então. Tá bom. Que eu já acho que é longa, mas eu me sinto, assim, cada vez mais certa de que é isso, que é com isso que eu quero trabalhar até ficar velhinha. E tenho muito orgulho por todas as fases que eu passei, né, dentro do método.
Bom, eu sou profissional de educação física, né? Me formei em 2006. Voltando um pouquinho antes, porque eu acho que isso faz muito parte do que eu sou hoje em dia, né? Eu fui ginasta de ginástica rítmica, então eu treinei por 12 anos. E, enfim, quando eu tinha 12 anos, eu fui morar fora para treinar, né? Fui morar com 12 anos em outra cidade. E lá eu né, pratiquei ginástica rítmica, fiz a minha vida, né, de atleta e também me formei em educação física. E quando decidi parar de treinar, terminei minha faculdade e voltei para Toledo. Né? Voltei para a cidade dos meus pais. Moro em Toledo, que é uma cidade de 140 mil habitantes, é uma cidade pequena, mas que está prosperando muito e com uma boa qualidade de vida, porque é muito bom morar aqui. E voltei para cá em 2006. Fica quanto tempo de distância da capital, Gabi? De Curitiba fica quase 600 quilômetros, 500 e alguma coisa. Então, nós estamos próximos de Foz do Iguaçu, dá 150 quilômetros, e próximos de Cascavel, que é um pouco mais conhecido, Sim. Né, no oeste do Paraná. Tá bem. Praticamente uma divisa ali com o Paraguai. Então, é muito bom para fazer compras. É verdade. Em 2006, eu voltei para Toledo, e formada em Educação Física, e recebi o convite de trabalhar com Pilates. Mas me formei e nunca tinha ouvido falar em Pilates, né? Então, acho que, pelo menos aqui na nossa região, naquela época, era uma coisa nova, né? Então, fui convidada a trabalhar com Pilates e, né, pelo o dono da academia onde eu comecei a trabalhar, trabalhei com musculação, né, com atendimento geral e personal também, e Pilates. E GR, trabalhava com várias coisas ao mesmo tempo. Uma loucura. Movimento, né? Então, naquela época a gente recebeu um treinamento na própria academia onde eu comecei a trabalhar. Nós somos os primeiros a trabalhar com Pilates aqui em Toledo. Então, nós tivemos um treinamento da nossa equipe e achei super interessante, né, o que eu aprendi, que foi uma coisa bem por cima, né, mas dali começou a minha trajetória no Pilates. Fiquei por alguns anos lá, 3 anos, então eu resolvi abrir o meu próprio estúdio e no ano de 2010 eu abri o meu estúdio, né, em Corpus Pilates. Estamos aí em março, vou fazer 10 anos, comemorar 10 anos de estúdio. E um caminho muito batalhado, cada ano uma conquista, cada ano algo que eu corri atrás. E continua sendo assim, né? Eu acho que tá aí a graça também, né? Enfim, então, abri meu estúdio. Então, eu comecei a trabalhei por 7, quase 8 anos no método contemporâneo, né? Onde eu fui fazendo cursos, fui me atualizando. E chegou um determinado momento que eu senti uma certa insatisfação e senti, assim, que o método devesse me dar um pouco mais de organização. Em 2015 eu fui em busca, né? E foi também um período meio que, mesmo naquela época não tinha, agora tem, graças a Deus temos muito, né, a buscar na internet, em sites, enfim. E agora, muito em workshop, muitos profissionais já capacitados aqui no nosso país. Mas em 2015 era escasso, né? Essa busca desse conhecimento. Escasso ou fechado. Exatamente, super fechado. Então, bom, naquele ano eu encontrei um workshop e foi de lá que né, na verdade, antes disso, eu já comecei pelo Pilatesology, a buscar um pouco de referência por ali e comecei a aprender, né? E daí o workshop e vi, meu Deus, eu preciso urgente estudar, me acendeu assim, reanimou aquele amor, aquela vontade pelo Pilates, porque eu estava um pouco cansada antes, né? Daquele jeito que eu trabalhava, né? Chegou um momento que eu estava achando exaustivo, né? Essa questão de não ter uma coisa para você seguir, né? A gente acabava pensando demais. Hoje em dia a gente pensa, só que de outra forma, né? A gente já sabe o que a gente tem que fazer, a gente pensa, a gente analisa o corpo de um aluno e a cabeça, né, borbulha tentando ajudar aquele corpo que está à sua frente a melhorar. Então, continua, a trajetória é longa.
né? E daí, desde então, né, final de 2015, meados de 2015, foi o meu start no método original e trabalho exclusivamente com... Agora eu digo que é um método Pilates, né? E estou muito feliz. Esse 2015 já foi quando tu foi fazer a formação no Vintage? Não. Foi Então, 2015 não, né? 2015 que eu Foi comecei a pesquisar e pesquisar buscar tudo, é. workshop. Claro. Então, aí encontrei um curso de formação do Rodrigo. Em Aham. 2016, eu fiz minha formação com o Rodrigo Nanu. Então, Sim. também foi maravilhoso, foi, assim, um divisor, né, na minha carreira. E ali aprendi muito, né? Fui para o curso básico, voltei, assim, com muita sede de aprender mais e mais. Já coloquei em prática com os meus alunos. E durante o ano fomos estudando, né? Então, em 2016 eu fiz a minha formação, né? Lá com Uhum. o Rodrigo. E toda aquela transição com, aos poucos, troca de equipamentos e vende um e Sim. pega outro, né? Uhum. Então, acredito que lá pelo meio de 2017 eu consegui deixar o meu estúdio inteiro nos aparelhos clássicos, né, originais. E foi indo assim. Então, em 2016 eu fiz minha formação, mas sempre muito estudando, atenta também, e vendo muito vídeo do Pilatesology, então eu acompanhava. Já tinha aquele... gostava do estilo da Sandy. Cheguei Sim. até a Sandy por causa do Jay, porque, né, sabendo Sim. que o Jay estava vivo, então sempre Claro. via muitos vídeos dele. E o Jay, ele é muito claro, parece que com uma palavra ele já faz você entender tanta coisa, né? Então já me veio essa vontade de um dia estar com eles, né? Isso em Sim. 2016, 2017. Então, em 2016, eu me informei sobre The Work, mas não era momento. Não era momento nenhum, porque eu nem estaria preparada com o método Aham. inserido em mim, né? Porque eu estava Uhum. aprendendo. Em Sim. 2017, financeiramente, eu não tinha ainda condições, né? Por toda a questão de Sim. trocar aparelhos. Claro. Então, tudo acontece muito na hora No seu certa, né? tempo. É. E em 2017, meu marido queria filho. Não, tá na hora, a gente vai fazer 6 anos de casado agora, né? Muito pilates, Ah, muito pilates, muito pilates, né? tá na hora de ter um filho. Então, em 2017, eu falei, então tá bom, vamos ter um filho, mas antes eu quero uma viagem decente, né? Uma viagem para fora, enfim. Então, nós organizamos uma viagem onde eu fui visitar uma amiga em Portugal, uma amiga, Aham. irmã minha, porque nós moramos juntas quando eu era ginasta, lá em Londrina, moramos 7 anos juntas, e essa minha amiga mora na Ilha da Madeira, em Funchal. Uhum. Então, ela sempre, todo ano me convidava, por causa de trabalho, né? Eu nunca consegui me organizar. Eu falei, antes de ter um filho, pelo menos a gente vai fazer isso, né? Então, fomos para essa viagem e lá... então, o Juliano, meu marido, Juliano, falava, a gente vai em 2 e volta em 3. Daí, deu, tá bom. E eu ainda não estava com essa vontade no meu coração, né? Eu acho que é muito importante, eu quero ter filhos, mas naquele momento eu ainda não tinha essa vontade, assim, né? Uhum. Então lá conversei muito com essa minha amiga, a Michelle, e falei sobre isso. Falei, nossa, eu gostaria tanto de fazer uma formação, né? Uma especialização, um estudo fora, algo mais próximo de quem esteve com o Joy. E, enfim, daí ela super me motivou. Ela falou, não, tem tempo, dá tempo ainda, né? Chega no Brasil, vê como é que, né, como é que faz para acessar essa formação. Fiquei com isso na cabeça, conversei com o Juliano e ele, tá, vamos tentar então, né? E também nessa mesma viagem eu estive em Barcelona por 4 dias e em 4 dias eu fiz Pilates, né? Eu fiz 2 aulas. Sim. Consegui uma aula com o Fabian Menegon Uhum. e consegui uma aula com a Mariam. E Sim. uma loucura, porque naquela época a Catalunha estava com protestos e greve, mas graças a Deus deu tudo certo, conseguimos um táxi de última hora, enfim. E conversando com a Mariam, eu falei, né, falei dessa vontade, né, e ela tem essa formação, The Work, e ela, né, falou que, nossa, foi maravilhoso, e ela disse que para ela realmente foi uma coisa profunda e de trazer base, de trazer muito entendimento. Então ela falou, olha, chegue no Brasil e veja se
se ainda tem tempo para você fazer prova de acesso, porque o único jeito de entrar no The Work são as provas de acesso. E deu, então tá bom. Nessa volta dessa viagem, fui para o Classical em 2017, você estava lá? Então, isso foi em outubro, cheguei na minha cidade, não lembro certo as datas, mas meio de outubro, e já mandei e-mail para o Vintage. As provas de acesso iam até dia 4 de novembro, e ainda consegui uma data que, né, que, enfim, desse certo. De qualquer jeito eu ia fazer dar certo. Mas eu tinha 10 dias para treinar. E eu estava 20 dias parada, viajando. E daí, ok, marquei. Não é só marcar, tem vários pré-requisitos, né, que você preenche antes de uma prova de acesso. Enfim, mandar tudo sobre a sua formação, né, seus comprovantes de que você fez uma formação, porque o The Work, ele é um programa onde você não vai para aprender, ele é considerado uma especialização, né? Sim. Ele é um aprofundamento no método, né? Então, eu lembro trocando e-mail, ela falava, isso é como se fosse uma pós-graduação, uma especialização, né? É bem possível, inclusive, Gabi, que se um profissional quiser, ele vem do contemporâneo e ele quisesse ir para o The Work sem ter base no clássico, ele vai ficar perdido porque ele não vai conseguir aproveitar tanto quanto ele deveria, eu acho. Pois é. No caso do The Work, provavelmente nem entraria, porque você, né, na época, você preenchia formulários, você tinha que mandar o seu certificado de formação, né? Sim. Então, claro. Enfim, você marcava uma aula Skype para ver a sua conexão e tal, para eles verem a câmera, te ajudar nessa questão, para na hora do acesso só ligar a câmera e fluir, né? Sim. Então, eu fiz tudo isso, sei lá, em uma semana ou menos até, e marquei minha prova de acesso. Eu falo que é engraçado porque eu consegui treinar 3 dias, porque eu estava ficando muito dolorida. Então, a nossa prova de acesso era o Reformer. Nossa, eu estava, assim, extremamente dolorida, por ter ficado muito tempo sem praticar, porque eu tinha acabado de chegar de viagem. Então, eles, né, nos davam uma lista da sequência do Reformer, o que eles procuram ver na prova de acesso, né, porque ao longo da formação tem várias, são 4 assessments. E ali, no caso do Reformer, não era perfeição, era uma fluidez, era o seu entendimento sobre o método, né? Porque o Jay não tá ali para assinar o ABC, né? Certificado. Então, Enfim, daí eu treinei 3 vezes, fiquei super dolorida e treinei muito mentalmente. Eu falo para os meus alunos aqui né, de curso, de formação, o quanto isso é importante também, que realmente Pilates ele é corpo e mente, né? E nesse caso foi muito... todos os dias eu estava mentalizando a sequência, porque quando eu não era acostumada a treinar com tanta frequência antes do work, né? E nem com essa fluidez, né? Então, como isso me ajudou, essa questão de mentalizar, né, e concentrar. Aí, bom, minha prova estava marcada, fizemos a ligação Skype, de repente abro minha tela, era a Sandy, eu sabia que seria com ela, e o Fernando Sadir. Aí eu, meu Deus, né? Deus querido. Sim, eu acredito que o Fernando estava ali também. Ele estava no Vintage na época. Sim. E também, pela questão da língua, eu não sou fluente em inglês, eu acredito que eu melhorei muito. Eu não fazia curso de inglês, né? E eu aprendi muito na GR, porque nós sempre tivemos técnicas de fora no alojamento, né? Eu morei no alojamento. Então, eu tinha uma basezinha, né? Então, enfim, acredito que o Fernando estava ali para dar um help também. Mas foi super bom, fiz minha prova de acesso, foi 10, assim, e, né, tipo, deu tudo certo, a conexão foi boa, terminei em 47 minutos e pronto. E aí a gente conversou um pouquinho e fiquei esperando o resultado, que vinha em 2 semanas, e de repente recebo um e-mail do Vintage. Ele era um e-mail grande, eu só fiz assim porque eu só queria ver lá embaixo. Ver se tinha passado ou não. Tava lá. Então até o meu nome estava, isso não faz, né, não tem importância, mas estava o meu nome por primeiro e os outros. Nossa, foi muito emocionante. Aí comemorei com meu marido, com os meus pais, e foi um começo de um grande sonho sendo realizado, né? Começando a ser realizado e construído.
Claro. Foi Imagino. 10. Imagino Uhum. mesmo. E é porque é um investimento de muito tempo, de energia, como eu Uhum. falei, porque não é Sim. só não é só vou pegar um avião, vou ali gastar um dinheiro Uhum. lá na Califórnia. É. É uma dedicação de tempo, mental, Mental, física. Você está no meio, financeiro. você sabe que você está diante de Jay Grimes e de É. Sandy Shimoda e de um grupo de estudantes que são Isso. top, né? Ótimos. Uhum. Então, assim, você se exige muito para estar lá também. Então, Muito. Uhum. energeticamente, Exatamente. é É. desgastante, não é só flores, né? Não, com certeza não. Então, ao mesmo tempo, é todo esse esforço de todas as partes, né? E a gente se cobra muito. Então, a pressão também é grande, porque você quer chegar lá bem, você quer chegar mostrando que você melhorou, que você precisava melhorar do módulo anterior, que você entendeu, Uhum. né? Então, não é nem um pouco fácil, ah, é aquela sensação assim, eu tenho que fazer jus a isso, né? Sim. Então, as provas de acesso para cada módulo. Aí você faz uma aula Skype, daí você faz o MET inteiro e chega. Aliás, você faz o MET até a metade em 1 hora e assim te corrige tanta coisa. Aí você volta e fala. Quando eu cheguei a falar para meu marido, eu acho que eu não vou passar chorando. Porque eu pensava, meu Deus, Imagino. meu MET está horrível. Mas na Oh, meu verdade Deus, é eu imagino. porque é punk. Então, foi uma conquista. É. E são quantas vezes que vocês que tem que ir para lá, Gabi? Para quem não sabe assim da programação, né? O The Work, ele foi estruturado em 4 módulos. Então, eu Uhum. fui 4 vezes. Eu não. É recomendado que você pelo menos tenha um contato com o Vintage antes de fazer o The Work. Eu não tinha Exato, esse tempo, porque né, claro. foi muito assim uma coisa de última hora, um sonho Sim, que eu já tinha, mas que eu decidi de última sim, hora. sim, Então, eu fui as 4 vezes, agora uma quinta vez, porque fui para o Grad Camp, que é o campo dos graduados. sim. Mas normalmente É, eles fazem muitos Spring Camp, né? Tipo, os workshops do Vintage para as pessoas irem lá, claro. terem o contato e também conhecer, né? Ver, perceber como o Jay é, conhecer como é assim o segmento, né, que eles trabalham. Porque o Pilates, o método é um só, mas a gente sabe que tem diferentes linhas, né? Diferentes Claro, estilos de trabalho, né? exato. Então, eu estive por essas 4 vezes no Fala, 20. fala um pouquinho, inclusive, Gabi, se para quem não sabe, né? Fala um pouquinho da tua percepção do Jay, né? Uhum, Quem é o Jay Grimes, assim, né? E pensando em Joseph, em Clara uhum, Pilates, e ele tá ali, é uma, né, uma memória viva ali, uhum. e uma grande oportunidade. E dentro da personalidade dele, né? Sim. Quem é o Jay Grimes? Transmite um O pouco aí. Jay, ele é na dele, né? Eu acho que a gente tem que buscar ir até o encontro dele, porque ele é mágico. Eu gosto de dizer assim que nós chegamos bem preparados, né, para trabalhar com o Jay, porque a gente tem muitos compromissos, né, lá no Vintage, as aulas privadas, as aulas em grupo, então a gente aprende muito, 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 mas quando a gente está com ele, aquelas horas todas, só vendo um Reformer ou só vendo um Cadillac, ele sempre tem algo a mais para dizer do exercício, né? Então, pensa, né? Desde a década de 60 ele está trabalhando com isso, então ele sabe demais, né? Porque nós que estamos trabalhando até um pouco, né? Como a gente descobre um pouco mais em cada prática, sozinhos Oh, mesmos, né? Então a oh, gente fazendo um método, a gente vai encontrando um pouco mais de conexões, um pouco mais de propósito nos exercícios, um pouco mais de two-way stretch nos exercícios. sim. Eu acho que Jay é uma preciosidade Hum. e ele é um coração muito bom. E a Sandy falou uma coisa muito interessante e realmente, depois eu fiquei pensando nisso, porque existem, né, tantos seguidores, né, os 12 elders, né?
Mas o Jay, ele foi uma pessoa muito perfeita para manter o método do jeito que é muito do estilo dele, porque até hoje ele conta as mesmas histórias, Sim. ele, sabe? Então ele não colocou o estilo dele dentro do método. Ele é vintage. Ele é vintage. Ele segue o que o Joey, né, passou É, e manteve e passa adiante. Então, sim, estudando com eles, estudando com a Sandy, com o Jay, com os professores do Vintage, eu percebi que eu consegui encontrar mais. Primeiro, eu acho que cada coisa tem sua fase, né? Eu sim, precisava entender os exercícios, a mecânica dos exercícios, né? E agora, lá, eu consegui entender mais o propósito dos exercícios, né? Que não é só mais o porquê, é mais consistente, sabe? Então, para mim, sim, trabalhar dessa forma foi um remédio para o meu corpo, né? sim. Porque fui ginasta, então sou muito flexível. Às vezes as pessoas pensam, pra Gabi é fácil fazer. Nem sempre. Muita força, muito controle. Me faz bem por isso, porque eu tenho muitas lesões, né? Da ginástica Sim, rítmica. claro. E trabalhar o método dessa forma, com esse controle, com buscar do centro, com não colapsar, com não tantas coisas, né? Não, enfim, me faz muito bem. Então, Imagino. foi uma mudança muito significativa, né? Um agregar para minha prática e para o meu ensino dos meus alunos, regulares dos meus alunos que vêm aprender, porque eu acho que eu aprendi tanta coisa maravilhosa e eu quero passar isso adiante, né? Sim. Acho que as pessoas, os professores e os nossos clientes merecem saber essas preciosidades sobre o método, né? É o Então, que me move, é o que me é move por também, aí. Gabi. Uhum. É. Me diz uma coisa, atrás de você tem uma parede de medalhas. Eu estou desde o É início da isso. conversa Eu tô na minha mesinha, no meu cantinho. pensando nela. Me diz Que tem uma meu. coisa. É, ele não deixa de ser um grande troféu, né? Com certeza. Eu fiz alguma coisa ou não? Tá. Achei que tivesse Não, apertado aqui. não. Aí. Dentro da ginástica, existe uma competição, né? Existe uma competição para que você possa ganhar uma medalha, ganhar um troféu, ser reconhecido, né? Ir para o pódio. Dentro do Uhum. Pilates, não existe esse mesmo formato de competição. Uhum. Ah, o que é que te move a seguir ganhando tuas próprias medalhas? Se tu pensasse dentro do Pilates, porque tu é um atleta, tua alma é Tem a atlética, mentalidade. né? É isso. Então a gente luta dentro da nossa carreira, dentro da nossa profissão, a se melhorar e tal, tal, tal. Mas como atleta, por exemplo, eu fui nadadora, o que me motivava a pular na piscina era chegar do outro lado para Uhum. ganhar a medalha, né? Então, dentro do Pilates, o que, que tu diria que te motiva a ganhar a medalha? Porque vai além de ganhar um certificado, eu sei, pelo que tu Sim. fala. Então, vai além do que ganhar esse mesmo formato de medalha. Fala para mim, o que, que seria, o que, que te motivaria a fazer tanto como se estivesse ganhando as medalhas, né? Sim. Primeiro, o que me motiva isso é o que eu quero fazer pro resto da minha vida, né? Então, Uhum. trabalhar com Pilates, proporcionar uma melhor saúde para os meus alunos, para os meus clientes. Então, eu acho que e por mim mesmo, né? Eu acho que, primeiro, eu lembro que quando eu decidi por fazer esse programa, o The Work, né? Uhum. Eu lembro de um aluno, de uma aluna comentando assim, mas por quê? Por que você vai para lá? Por que você vai investir nisso? Tuas aulas são tão boas, você tem tantos alunos. Eu falei assim, primeiro é por mim, porque isso é uma Uhum. realização para mim, né? Sim. Uma coisa que eu sempre quis, né? Então, eu acho que esse foi o principal. E depois, para poder saber e buscar mais sobre o que eu me proponho a fazer, né? E ter mais qualidade, né? No que eu me proponho a fazer. E, consequentemente, fazendo com os meus alunos, meus clientes,
trabalhem dessa forma. E também me aproximar ao máximo da forma de Joy, né? Trabalhar, me aproximar ao máximo. Eu lembro que quando eu fiz essa transição, eu tinha muitos alunos, graças a Deus sempre tive bastante alunos, sempre trabalhei muito, sempre atendi muito. E não foram os meus alunos que sentiram tá, né, estranho, eu quero algo, né, a mais. Eu senti que eu precisava uma certa organização, né? Para o meu trabalho, para minha cabeça, né? Sim. Então, quando eu fiz essa transição, eu pensei, como eu falo isso para os meus alunos? Alunos que já estão comigo há tantos anos, né? O que eu fiz até agora? Então, a primeira coisa para mim que veio à cabeça foi falar, eu quero me aproximar ao máximo da forma de Joseph Pilates, né? De como Joseph trabalhava. Então, isso teve uma aceitação ótima, né? E aos pouquinhos todos foram entrando, gostando, né? E vendo que realmente as coisas fazem mais sentido. E foi aprovado, né? Então, eu acho porque eles veem mais resultados também, né? Eu acho que a gente se empolga, né? E também esse amor que aflora, né? Então, reflete neles também. Sim. Então aproveitando... Fala, termina, desculpa. Não, eu acho que esse é o objetivo, né? Por mim, por manter o legado de Joseph, né? Ajudar a espalhar isso, né? Sim. E acredito que seja isso. Havia vindo algo mais na minha cabeça, agora fugiu. Desculpa, talvez. Às vezes tem um pequeno atraso, né? Aí, às vezes eu faço só um suspiro, já foi na metade da tua frase, entendeu? Não tem problema. Ajudar a espalhar as notícias de Joseph Pilates, eu sinto como se fosse uma responsabilidade nossa, né? E é muito importante isso. É muito importante quando a gente tem essa paixão que tu transmite tanto aí também. Tu estava falando muito sobre os teus alunos. Eu quero adicionar uma coisa. E eu acho também que é uma questão de respeito com o método, né? Com o legado que Joseph deixou. Na verdade, assim, ou qualquer linha que for seguir, tudo bem. Só que hoje em dia a gente vê algumas coisas muito, vamos dizer, bizarras, né? Eu acho que é um respeito com o método, um respeito com o aluno que está praticando, né? Com não fazer nada perigoso, né? Então tem uma frase que esses dias até eu compartilhei, que a Sandy, ela vai acumulando as frases maravilhosas do Jay, que ele fala... Ele é craque em frases, Ainda bem que as pessoas são atentas e fazem anotações, né? Exato. E algo assim que ele falou, que Pilates existem muitos, pratique o que você gostar, só menos Pilates perigoso, dangerous Pilates, né? Sim. E é isso, né, gente? Porque, poxa vida, vamos respeitar um pouquinho, né? Não dá pra avacalhar com o método. Sim, é uma preocupação muito grande. Eu procuro sempre também esclarecer. Óbvio que muito facilmente, por conta do disse-me-disse, do telefone sem fio, da existência de muitos elders, cada qual pegando a sua forma, adicionando sua receita também. Óbvio, é natural que se espalhe de uma forma um tanto quanto diferente de um para o outro e tal. E quando se perde até a origem de onde veio aquela informação, aí é que se pode espalhar mesmo e aí de repente se perde a essência. E quando se perde a essência, qualquer acessório, qualquer metodologia, qualquer outra técnica, qualquer outra coisa se chama de Pilates sem ser, né? Então, a preocupação grande é reconhecer. Existem diversas linhas de acordo com o tipo de trabalho de muitos elders e a forma como eles receberam de Joseph e reconhecer que eles tiveram esses adicionais, contanto, desde que eles, né, deixem claro que eles também agregaram nesse trabalho, porque eles também têm essas possibilidades, mas
deixar muito claro onde é que está a raiz, né? Eu costumo dizer assim, busca a informação do mais próximo do real Uhum. de Joseph Pilates. E depois decide como tu queres fazer, mas Sim, decide como busca essa trabalhar. informação lá no cru, o máximo possível, né? Isso é É. que é importante. Ô Gabi, tu estava falando do teu estúdio, dos teus clientes e tal, teus alunos. Fala um pouquinho, fala um pouquinho da tua realidade, né? Tu tem uma Então, formatação de um estúdio hoje, né, integralmente, né, de equipamentos clássicos. uhum. E eu acho que eu não sei se tu atende mais individual, mais grupos. Eu sei que que faz umas aulas e tu atende também online via Skype. Como é Isso, eu tenho isso? feito esse trabalho de dar aulas Skype para professores, né? E Uhum. que é incrível, porque realmente como ajuda, porque eu acredito que às vezes, né, o próprio colega nosso, né, profissional de Pilates, Sim, ele quer começar a aprender, ele quer, mas ele quer esperar um curso, alguma coisa. Mas a sim, aula online já é uma ajuda muito boa, né? É uma opção claro. assim muito válida e que realmente funciona. Então eu tenho feito esse trabalho depois do ano passado que eu estive no Vintage. A gente fazia aulas Skype regulares para nos preparar para as provas de acesso e eu percebia, nossa, Claro. como funciona isso Funciona. aqui, como eu estou Sim. aprendendo, né? Então, eu comecei esse ano a oferecer isso também. Bom, no meu dia a dia, na minha realidade, tenho meu estúdio há 10 anos, então tenho os meus alunos. Sempre trabalhei num ritmo muito intenso, com muitas aulas e quase sempre com 3 alunos por horário, né? Quando eu comecei a trabalhar com Pilates clássico, comecei não, eu trabalhei num outro local um pouco menor. E aos poucos fui comprando mais Sim. equipamentos, né? Pelo fato de trabalhar com 3 alunos, eu tinha o interesse de ter 3 equipamentos para poder dar atenção, né, e acompanhando todos. Então, mudei para um lugar maior e aos poucos fiz essa aquisição de 3 equipamentos. Fui sempre trabalhando com 3 alunos, né? Hoje em dia, continuo com meus atendimentos regulares. Eu diminuí um pouco o ritmo, né? Uhum. Um pouco os meus horários, porque também eu tô com essa questão da meu programa de formação aqui no estúdio, né? Então, esse Exato. ano eu tenho 10 alunos, 10 estudantes aqui comigo. Hum. E a gente não se empenha somente nos dias que eles estão aqui. É muito trabalho anterior, Sim. né? É Ó, todo um respaldo que a gente tem que dar, e, enfim, todo o material. Então, eu tenho os meus alunos regulares, atendo mais em trio, tenho alguns alunos de aulas privadas, tenho algumas aulas Skype, e né, vou levando o meu programa de formação, que está sendo, assim, muito, para mim, está sendo muito satisfatório. Eu estou gostando de como ele tem acontecido e eu acredito que os meus alunos estejam aproveitando também, porque eu tenho os meus 10 alunos e eu percebo que alguns já trabalhavam com o método clássico, sim. outros estão aqui aprendendo e eu percebo que eles, mesmo os que já conheciam os exercícios, eles aprendem coisas a mais. Então, isso para mim está Claro. sendo muito prazeroso, poder sentir que eu Sim. tenho algo a mais para ensinar para essa pessoa que já trabalha, né, com o método. Então, tá sendo assim. Tenho mais outras 2 professoras que trabalham aqui, 2 professoras parceiras no meu estúdio, que também atendem, né, regular e me ajudam, me auxiliam nos cursos. A Elisandra e a Tassiara, que estão comigo há 1 ano e meio, então, né, elas foram preparadas para trabalhar aqui, para a gente seguir uma mesma linha, uma mesma linguagem. E tem sido maravilhoso. Os meus alunos, a gente costuma dizer que quem vem praticar Pilates aqui nem Corpus, não vem só praticar, eles vêm aprender Pilates, porque esse ano que passou, né? Então, até nisso mudou muito o meu trabalho. Então, eu sinto que mais ainda eu quero, eu sinto prazer em trabalhar com o método, porque esse ano, o ano passado, aliás, no Vintage, eu observei como as coisas aconteciam lá, no Vintage. E Sim. no Vintage é realmente, né, o Jay
implantou essa filosofia, o Jay e a Sandy, de fazer acontecer como no estúdio do Joseph. Então, os alunos, eles são muito independentes, né? Então, tinham as VIP Class, que é a Vintage Pilates Class, que são aulas em que o estúdio está lá, você tem um professor que está te olhando, te observando, mas você segue, você vai para o seu reformer, ou você vai para o, né, aparelho que você quiser trabalhar aquele dia, e você flui. Então, eu lembro, né, isso é um sonho, isso é um sonho de consumo. Isso é um sonho. Estamos, eu acredito não, tenho certeza que é um longo caminho, que você tem que ser corajoso e focado para fazer isso acontecer. Sim. E quando eu me decidi a fazer isso, foi uma decisão muito difícil, mas eu estou sendo firme e está funcionando, né? Não pode ter pressa, não precisa ter, porque eu acho que cada coisa no seu tempo. Os meus alunos estão praticando Pilates, né? Desde 2016, 17, 18, 19. Então, eu já ensinei muito eles. Eu já falei muito sobre o que é o exercício, a mecânica. Agora eu só falo os nomes, ou eles vão pela tabela na parede. Então, hoje em dia, a aula é muito mais prazerosa para mim, para os meus alunos, tá? Eu fiz essa mudança de fazer eles trabalharem mais independentes. Eu me encorajei a isso depois de 2 vezes que eu estive no Vintage. Sim. Ou, não, 3. Na volta do 3º módulo, eu falei com a Sandy, Sandy, eu quero fazer isso acontecer no meu estúdio. Então, nós conversamos e ela falou, pode ser que você perca alguns alunos, mas outros virão. Esses não eram para estar contigo, talvez. Enfim, talvez. Porque ninguém é obrigado a trabalhar assim. Tem pessoas que não querem... não querem pensar, não querem saber qual vem depois, né? Então, eu não obrigo os meus alunos, mas eu incentivo que eles... e agora? Qual o próximo? Olha, acompanha. Né? E perceber o que é bom para cada um, porque nem todos precisam estar nos 3 METs. Um pode estar no MET, um pode sentir que hoje eu gostaria de trabalhar um pouco na Wunda, né? Então, isso é gostoso. Eles começam a se sentir donos de si, e realmente eles se concentram na aula. Aí vira corpo, mente e espírito. Então, está sendo bem bacana. Então, isso está acontecendo. Tem vários alunos regulares que trabalham independentes. E isso é maravilhoso. Vai em frente com isso, não desiste. A gente, em 2015, a gente abriu um espaço secundário ao nosso principal. E ele era muito grande, mas ele tinha um salão principal onde a gente tentou inserir essa ideia. E talvez aquilo que tu falou, às vezes a gente não está no tempo certo, talvez. Eu não estava com a maturidade certa naquele momento para fazer com que os alunos comprassem essa ideia. Sim. O aluno estava muito acostumado, eu estou pagando, então eu quero ser mimado, eu quero ser cuidado. Mas o sonho era que se tornasse como um ginásio. A pessoa fazia tantas aulas e ia, depois de um tempo, se tornando independente. Esse sonho ele não acabou. Mas ele teve que dar uma pausa. Então, quando eu te escuto falar isso, eu não sou a única louca. Faz isso, porque eu acredito que ele dá certo. E realmente não é fácil. Então, eu acho que as coisas acontecem muito na hora certa. Porque eu falo para os meus alunos, até para as minhas meninas, nós temos que estar muito seguros para trabalhar assim. Porque, de repente, o aluno está no meio de algum exercício, de alguma sequência, ou está num Cadillac fazendo alguns exercícios, e ele não sabe outro. E a gente tem que saber o que passar para ele de repente. Então, a gente tem que dominar o método, a gente tem que saber o que existe no Cadillac, em todos os aparelhos. Eu estou falando tanto Cadillac porque eu tenho Cadillac e Net aqui na minha frente. Tá? Mas tem todos os aparelhos. Então, eu acho que é um caminho, não é rápido. Sim, né? Não. E é uma opção, é a forma que tu acredita, né? De repente, para uma outra pessoa, se ela não acreditar piamente nisso, ou não tiver tido a chance de vivenciar isso. Como tu teve... Ela não vai conseguir transmitir, com a mesma fé. Que dá certo.
né? exato. Então, como eu É. vi 3 vezes, aí eu pensei, e eu lembro quando eu fui a primeira vez, eu falei, nossa, mas isso é uma professora, não pode ser que essa pessoa está praticando assim. E era um aluno regular. Uhum. E na terceira vez eu pensei comigo assim, poxa vida, eu tô investindo tanto esforço aqui, físico, mental, deixar meu estúdio organizado. 4 vezes que eu tive que me ausentar do meu estúdio por 11 dias, com muitos alunos, eu tive que me virar nos 30. Graças a Deus eu tenho professoras que me deram muito suporte e deu tudo certo. Mas eu pensava assim, eu tô vendo que isso aqui dá certo. Eu tô aqui. Por que eu vou continuar a trabalhar da mesma forma? Sim, Né, eu tenho que fazer jus a isso, eu tenho que aproveitar isso. Então, quando eu exato. voltei e falei isso para os meus alunos, alguns não concordaram, eu percebi que alguns foram parando, e aí eu percebi também que era momento de diminuir um pouquinho a minha carga de trabalho para eu poder me dedicar a outra parte, né? Deixar o meu site redondinho, pensar no meu programa de formação que eu estruturei de uma forma que eu acredito, porque eu desde sempre, desde o começo, eu já tinha esse sentimento que a gente precisava saber nos primeiros encontros, sendo um professor de Pilates. Eu achava que a gente devesse saber um pouco mais de MET no primeiro encontro, Uhum. um pouco, muito mais de Reformer, tá? Então, eu estruturei o meu programa assim, né? Em 4 módulos, muito MET, Reformer, mas claro que quem vier no primeiro vai ter um pouquinho de Cadillac, vai ter bem Sim, pouquinho da Vunda, vai ter um pouquinho claro. de muitas coisas, né? Então, enfim, eu voltei e coloquei isso em prática e tá sendo muito bom, assim. Os meus alunos sentem muito mais trabalho agora do que antes, Sim, porque toda semana eu tenho prova disso, né? Essa semana eu tô na sim, sala que eu tenho meus reformers, tenho outros equipamentos. Eu tava com 3 alunas no reformer, nenhuma tava fazendo o mesmo exercício. E não tem sim. porquê. Elas não têm o mesmo corpo, elas não têm o mesmo ritmo. E elas sabem disso, elas sabem que elas precisam encontrar o exercício e não fazer um exercício junto com a outra. Maravilha. Junto, né? Então tem sido muito bacana. Ah, que massa, Gabi. Uhum. Fico feliz em ouvir isso. Eu costumo dizer que cada conversa dessa é uma dose imensa de inspiração para mim. É parar no Boa. posto, é parar no posto Que e bom. ser abastecida. Uhum. Olha, a gente Que tem, tu bom. acredita que somos só 6 minutinhos no máximo para acabar? Voou, Tu meu Deus. acredita? Passa Só muito dá tempo rápido. mesmo de tomar uma caneca. Uhum. Essa caneca era do Jay, da Sandy. Ó, Olha, queria mostrar. Ela, quando o Vintage fechou as suas portas físicas, né? Teve sim, uma festa de encerramento e sim. ficaram algumas lembranças lá. Eu falei, essa caneca eu vou levar então para mim. Ah, que delícia. Ah, Olha, e, deixa eu te falar uma coisa, para a gente ir para as últimas mensagens. Uma coisa que eu fiquei orgulhosa quando eu dei uma espiadinha nas tuas coisas, né? Já há um tempo. É que uhum, tu não para, de certa forma, com essas conquistas de medalhas que, uhum. como eu expliquei há pouco tempo atrás. E uma coisa que eu fiquei muito orgulhosa foi a moldagem que tu fizesse a pequenos equipamentos ou acessórios que tu já tem no próprio Sim, estúdio. Eu fiquei muito orgulhosa disso. Parabéns. que Porque dá bom, trabalho obrigada. também. Uhum, eu Então tenho eu vi lá o orgulho disso também. Met 001. É, É, é outra é história longa gostoso para isso. contar Sim, sobre talvez não como caiba isso nos 5 minutos, começou. mas é uma delícia, né? Uhum. E estou bem orgulhosa. Primeiro começou por uma necessidade de voltar do The Work Sim, e ter uma prova de acesso no MET, porque eu praticava claro. a sequência do MET ou no Cadillac ou no chão e eu percebi a diferença que ter um MET, prender o pé, segurar faz. Então, Exato. coloquei meu marido para trabalhar e a gente tem feito nossos pequenos equipamentos e tem ficado muito bom, tenho Que orgulho maravilha. e tenho ajudado Também muito aqui, tenho. né? A gente precisa Então, disso para trabalhar. sim, sim, com certeza. Também tenho orgulho. Eu queria Obrigada. agradecer, Gabi, pelo que tu faz, pelo que tu tem feito, pelo que eu sei que tu ainda vai fazer.
Obrigada por essa contribuição, né, no nosso universo Pilates, pelo que tu faz por teus alunos, pelo que tu faz por teus clientes, alunos de formação e alunos praticantes, né, do método, pelas inovações buscando um passado, né, inovações Sim, mais bem isso. Aproximando vintage do é moda, do né? vintage. Bem isso. Do vintage É, lá de 1900 exato. É. quando Joseph Então, é começou. moda ser vintage no bom, no É, sentido, né? Então, você procurar essa coisa mais clássica, mais original, mais na raiz. Então, obrigada por isso, por ajudar a trazer a essência de Joseph Pilates ao nosso método. A gente está precisando tanto. Então, com tua simplicidade, com tua organização, com tuas características assim empreendedoras, de luta, enfim, de insistência, persistência, de força. Obrigada por tudo isso. A gente precisa muito e eu sou muito agradecida. Eu agradeço em nome de todos da nossa comunidade pilateira, viu? eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando contigo. Eu agradeço muito a Deus pelas conquistas e pelas oportunidades que eu tenho e pelas pessoas que estão à minha volta e me dão esse suporte para que as coisas aconteçam também. Claro. E assim, eu faço o que está ao meu alcance para tentar compartilhar. Às vezes eu fico meio, né, não tão no Instagram tão ativa, mas eu faço o que está ao meu alcance para tentar dividir um Exato. pouquinho sobre o que é a minha rotina, sobre né, o que é, enfim, como eu posso ajudar as outras pessoas a conhecer um pouco mais. Eu também estou nessa caminhada de conquistar Sim, e todos conhecer mais estamos. o método e estamos aí. Então, o que Pois é. precisar. E Eu parabéns por queria esse projeto. Que é isso. Eu queria que todas as pessoas que estivessem aqui soubessem que amanhã a gente está falando com a Sandy, que tu tanto E falasse, né? E é um maravilha que orgulho, você assim. conseguiu isso. Falar com ela, porque, né, entrevistá-la, porque ela tem muito a compartilhar com a gente. Ela Claro. tem uma luz incrível. E ela sabe muito de Pilates, né? Ela Pois tá é. ali Eu queria desde... poder aproveitar uma hora inteira para falar com ela, mas se eu fizer isso, vai ser tudo em inglês. E eu depois Sim, sei que eu não vou conseguir fazer legenda. Então, só fica não um adianta dia. prometer. Uhum. E então, ah, Então, não que seja percam, meia hora aproveitem mais muito válida. essa meia hora. Então, Exatamente. Eu tem que vou fazer o meu máximo para a gente sugar tudo é, que for bom. porque ela tem uma experiência e ela tem muitos projetos, ela não para, Sim, ela é ótima. Eu aprendi e continuo a aprender muito com ela, eu confio muito. sim, Eu sempre me surpreendo com a Sandy, ela é sim. maravilhosa. Oh, assim como você. Obrigada, viu, Gabi? Muito Antes que o Instagram obrigada. nos corte, obrigada a você. Eu vou te ligar rapidinho. Obrigada a você, obrigada a todos que participaram, tá bom? Um Vou deixar beijo, a live obrigada salva quem por veio dar 24 uma horas, tá bem? olhadinha. Então tá bom, muito obrigada. Até a próxima. Cheiro. Tchau, tchau. Cheiro. Cheiro.